A carburação dos modelos de on-road são diferentes do que as carburações dos modelos de carros off-road? Pessoal, eu sou o Fabian e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de eu falar sobre o tema, quero lembrar um detalhe para quem está iniciando no hobby. Isso aí é importante para entender o raciocínio aqui, ok? Então vamos lá. Agulha de alta, onde você afina ou engorda o motor. Na verdade, é lá que deixa o motor receber mais combustível ou menos combustível no geral. E ela afeta diretamente a agulha de baixa, que é a agulha que controla a saída do motor, logo que você acelera o carrinho, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos analisar os motores. No caso dos motores de carros on-road, quando eu digo isso, pessoal, estou falando de carros de competição na maioria dos casos, ok? Então vamos lá. Os motores on-road geralmente trabalham melhor ou são construídos para trabalhar de médio para alto regime de RPM, ou seja, ele extrai a melhor potência ou torque nesses regimes maiores de RPM. E no caso dos carros de off-road, geralmente de baixo RPM para médio RPM e até para o alto RPM, ok? Outro ponto que a gente tem que ver aqui, as pistas. No caso do on-road, geralmente você está a maior parte do tempo com o motor em alto RPM, porque tem longas retas e como a própria essência do on-road é essa, é a velocidade. Então ele está sempre girando, o motor está girando em alto, de médio para alto, ok? E no caso do off-road, geralmente ele está girando de baixo para média e às vezes para alta, porque no off-road a reta em si não é a parte tão importante do traçado. Então ele precisa ter torque em baixo RPM para poder ter força e saltar os pulos. E enfim, deu para entender, né, pessoal? Continuando, a embreagem é outro fator que influencia. No caso dos carros on-road de competição, eles utilizam embreagens que nós chamamos de Sentax na maioria das vezes. O que é essa embreagem? Essa embreagem tem várias regulagens e ela deixa com que o motor ele entre no carro, ou seja, a embreagem acione com um giro mais alto. Portanto, o motor sobe de giro e a embreagem entra, que é para o quê? Para o carrinho de on-road ele tem uma saída de curva violenta e rápida, ok? E no caso do off-road, a embreagem ela é regulável também, você trocando molas, porém ela entra de um modo mais suave, exatamente para ajudar num piso solto, exatamente como é no off-road, ok? Tendo isso em vista, pessoal, vamos analisar uma coisa. Quando você pilota um carro de on-road, você está com o dedo cravado praticamente na maior parte do tempo. Então vamos imaginar uma coisa. A carburação no caso dos carros on-road, você pode deixar ela mais fina na agulha de alta, quase aqui naquele limite, claro, para não dar falta e para o motor render bastante, sem que você danifique o motor. E você deixa a agulha de baixa levemente mais gorda. Isso por quê? Porque na reta você está acelerando o seu carrinho, extraindo maior RPM, todo o potencial do motor, e quando você tirar o dedo para poder contornar uma curva, essa agulha de baixo estando um pouquinho mais gorda, ela vai ajudar com que o combustível entre no motor, refrigerando ele, não secando o motor de uma forma total, porque se você afina a alta e afina a baixa, você vai estar secando todo o conjunto, e com o decorrer das voltas vai aquecer o motor, pode dar falta e até dar outros problemas. E aí lembrem quando eu falei sobre a embreagem do carro on-road, que ela tem uma regulagem com que geralmente ela entra em maiores regimes de RPM, aí vocês vão me perguntar, poxa, a baixa gorda vai atrapalhar a saída do meu on-road? Não, porque lembram da embreagem. A embreagem, naquele microsegundo que você está acelerando, o motor vai limpar e aí ele vai entrar no regime de RPM maior e já vai poder impulsionar o carrinho para sair com bastante velocidade. E no caso do off-road, você está sempre precisando de potência em baixa para poder vencer saltos. Então, geralmente, aquela carburação um pouquinho gorda, não digo gorda, mas não tão estrangulada na agulha de alta e um pouquinho mais apertadinha na baixa, que é para você ter uma resposta mais rápida ao acelerador, porque você precisa vencer os saltos com maior facilidade o tempo todo. Continuando, pessoal, o consumo. Geralmente, os carros de on-road, eles têm maior consumo geral, porque eles estão sempre, como eu falei antes, estão sempre girando bastante. Outro ponto, que até vou fugir até um pouco do assunto, mas é legal para saber quem está andando de on-road e está começando. No caso dos on-road de competição, que utilizam pneu de espuma, o pneu ele larga num tal diâmetro e conforme o carro vai andando, o diâmetro do pneu vai abaixando. O que vai acontecer? O motor vai girar mais para o carrinho atingir a mesma velocidade. Isso significa o quê? Que no começo da prova o consumo é X
e no final do meio da prova o consumo vai aumentando. É só um detalhe, uma dica que eu fugi um pouco do assunto. E o consumo no caso dos carros off-road, geralmente comparados com os carros on-road na mesma cilindrada, é muito menor. Justamente porque, como eu falei antes, ele tem uma outra característica de curva de torque, potência, etc. Motores trocados. O que vem a ser isso? Já aconteceu, eu já vi isso na minha vida, a pessoa colocar um motor de on-road num carro off-road. Isso não é usual, mas de repente a pessoa tinha a ideia de que a pista, essa pista em específico, alguma pista tinha retas muito longas, então queria aproveitar a velocidade do carrinho, sacrificando um pouco do torque em baixa. E o inverso também já acontece com mais frequência. Motores de off-road nos carros de on-road. Um caso foi os carros de GT, é uma categoria que são carros on-road baseados em bugs off-road. Então, no início, esses carros utilizavam motores de off-road. Quando a indústria viu que essa classe, essa categoria começou a crescer, começou a fazer motores específicos para isso, com outra curva de torque e de potência para poder otimizar o uso desses carros. Pessoal, esse foi outro vídeo aqui para vocês. Não esqueçam, se gostaram do vídeo, dá aquela curtidinha, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau.